Alguns crimes são tão horríveis que cativam uma nação inteira, levam a manifestações e cidadãos exigindo justiça e reformas para prevenir ocorrências futuras. Este é um desses crimes que abalou a nação da Bélgica. No sábado, 4 de maio de 2019, às 6:30 da tarde, enquanto o sol ainda se punha em uma noite de verão, Julie Van Espen, de 23 anos, partiu de sua casa em Schelde de bicicleta. Ela seguia a oeste pela conhecida rota de 19 quilômetros ao sul de Antuérpia para encontrar amigos para jantar. Julie, uma estudante de mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade de Antuérpia, esperava completar a jornada em menos de 1 hora. Sua rota a levou ao longo do Canal Albert, atravessando a ponte pelo Parque Spoor Nord e seguindo pelo Museu Aan de Stroom e Cuisine em direção ao sul. A preocupação surgiu quando Julie não chegou ao encontro. Seus amigos, cada vez mais preocupados e incapazes de estabelecer contato, entraram em contato com seus pais às 9 da noite. Os pais dela prontamente alertaram a polícia. Oficiais da polícia local em Antuérpia e Wurukampen iniciaram uma busca ao longo da rota suspeita com um cão farejador, acompanhados pela família e amigos de Julie. Apesar dos esforços, a escuridão dificultou a busca, sem produzir resultados. A busca foi retomada na manhã de 5 de maio, seguindo a rota que Julie deveria ter percorrido. Mais amigos e familiares se juntaram à polícia e ao seu cão farejador. A busca continuou a se provar desafiadora, devido aos inúmeros perigos potenciais da rota, como escorregar para a água ou encontrar terreno acidentado. A polícia recorreu a patrulhas de bicicleta, um helicóptero de apoio aéreo e buscas produzidas pelo fogo na água. Ao mesmo tempo, a PF revisou as filmagens de vigilância da rota de Julie. Câmeras a capturaram pedalando em certos pontos, mas perdendo visibilidade abruptamente em outros, reduzindo o perímetro de busca. Horas de busca não conseguiram localizar Julie até que um avanço ocorreu por volta da 1 da tarde. Um de seus amigos descobriu roupas ensanguentadas em Merksham, identificadas como sendo de Julie. Ademais, a cesta de vime da sua bicicleta foi achada perto de uma lixeira com seus pertences, como seu passe de viagem. Essa terrível indicação de crime levou a polícia a elevar o caso para uma investigação de assassinato. A possibilidade de um crime tão hediondo foi um golpe devastador para seus pais e entes queridos. Naquela tarde, o Ministério Público iniciou uma investigação oficial, indicando fortemente que Julie pode ter encontrado um fim violento. Houve um progresso quando as câmeras de segurança do Centro de Treinamento dos Gigantes de Antuérpia identificaram um homem carregando a cesta de bicicleta de Julie. Os investigadores suspeitaram que este homem fosse o autor do crime e emitiram um aviso para que ele se apresentasse como testemunha-chave. Isso foi feito para evitar assustá-lo e garantir sua proteção se inocente. Os detalhes do homem carregando a cesta com uma mochila eram discretos. Devido ao apelo público, a polícia recebeu 200 dicas que levaram à identificação do homem como sendo de Steve Bakeman, de 39 anos. Seu tio veio a público reconhecendo-o como um funcionário de um restaurante para sem-teto em Antuérpia. Na segunda-feira, 6 de maio de 2019, a polícia rastreou a localização do celular de Steve Bakelman e o prendeu na estação Leuven. Bakelman estava com seu filho no momento de sua prisão. Ele foi colocado em prisão preventiva na prisão de Antuérpia, junto com vários outros suspeitos. A polícia fez buscas em várias casas, incluindo a da mãe de Steve. Enquanto isso, a família e os amigos de Julie se reuniram no refeitório do Centro de Treinamento dos Gigantes de Antuérpia, onde receberam a devastadora notícia de que o corpo sem vida de Julie havia sido encontrado pela Polícia Marítima no Canal Albert. Levada para o Hospital Universitário de Antuérpia para uma autópsia realizada pela especialista forense Diona de Hont. Também examinou o suspeito em busca de ferimentos que pudessem indicar luta. Steve afirmou que, se tivesse tomado sua medicação, ele não estaria lá. Isso foi considerado uma confissão. Durante seu interrogatório, Steve Bakelman admitiu que procurava agredir uma mulher aleatoriamente naquela noite. Ele tinha ficado perto do lado norte da ponte, onde dormia como um sem-teto. Naquela noite, ele viu Julie Van Espen passando de bicicleta. Citação:
Eu estive debaixo daquela ponte por 2 horas e alguns ciclistas passaram, mas ela foi a primeira mulher sozinha, disse Backelman. Eu a empurrei da bicicleta e quando ela começou a gritar, comecei a bater nela e a puxei para o outro lado do pilar da ponte. Depois de socar Julie várias vezes, Backelman a arrastou para o seu local habitual de dormir e a despiu. Steve afirmou que tentou se forçar sobre Julie, mas não conseguiu porque ela reagiu com muita força. Ela continuava gritando e eu continuava a bater nela. Eventualmente, ele confessou que a estrangulou com um cabo depois de primeiro tentar com as mãos. Isso não era o plano original. Eu queria ter o meu jeito com ela, não matá-la, ele disse. É impossível expressar o horror e o terror que Julie sentiu durante esse ataque violento. Ela fez tudo ao seu alcance para lutar e resistir. Se alguém tivesse passado por ali naquele instante, ela teria tido uma chance. Após a morte dela, Backelman escondeu o corpo de Julie sob uma lona atrás de um pilar de ponte e vagou por algumas horas, perto da estação central de Antuérpia. Ele também escondeu vários itens, incluindo a cesta de bicicleta dela, posteriormente encontrada próxima a uma lixeira e registrada por câmeras de segurança. Steve esqueceu seus cobertores em um campo esportivo próximo à linha férrea, em Antuérpia. Minha cabeça girava, ele disse. Eu voltei porque tinha medo de ser reconhecido. Os operários da construção disseram que o viam diariamente desde que ele se tornou sem teto em janeiro. Quando Steve voltou ao canal Albert, ele viu vários carros de polícia, o que o assustou. Quando o celular de Julie tocou, ele o jogou na água. Ele então pesou o corpo dela com um saco de areia e o abaixou no canal. Ele descartou a bolsa dela em uma lata de lixo e colocou a cesta de bicicleta dela ao lado. Steve explicou por que o passaporte de Julie foi achado separadamente. Eu tirei a citação do bolso dela para descobrir sua idade. Eu esperava que ela fosse maior de idade. Na madrugada de 6 de maio, Steve acordou perto da estação Leuven. Ele embarcou em um trem com destino a Genk. Mais tarde naquele dia, ele estava com seu filho quando foi preso na estação Leuven. Steve disse que visitou seu filho porque queria se despedir, sabendo disso. Era questão de tempo até ele ser pego. Ele também planejava ver seu psiquiatra no dia seguinte. Em 7 de maio, um juiz de instrução aprovou a detenção indefinida de Steve pelo assassinato de Julie Van Espen, com base em sua confissão. No mesmo dia, a conta pública do Facebook de Steve Backelman foi removida devido a milhares de mensagens de ódio postadas nela. Houve intensa condenação e protesto pelo que Steve fez com Julie. Em 8 de maio, o corpo de Julie foi liberado. Os detalhes da autópsia não são públicos, mas provavelmente estão de acordo com a confissão de Steve. No entanto, a família dela acredita que ela foi sexualmente agredida, assassinada e descartada para encobrir o crime. O ácido desoxirribonucleico de Steve também foi coletado para verificar se ele estava ligado a outros casos não resolvidos. Não houve nenhuma atualização sobre isso, e é provável que Steve Backelman não estava ligado a nenhum outro crime. Este caso levou a uma petição online pedindo para trazer de volta a pena de morte na Bélgica, que recebeu 30.000 assinaturas, mas foi retirada em 8 de maio. O passado problemático de Steve Backelman é marcado por uma história de crimes violentos em escalada e doença mental, que vamos examinar em detalhe. Sua condição psiquiátrica, para a qual ele recebeu medicação, desempenhou um papel significativo em seu comportamento. Durante seu interrogatório, Backelman mencionou que se ele tivesse tomado sua medicação, ele não teria cometido o crime. Mas há mérito nesta afirmação, ou é simplesmente uma desculpa deplorável de um indivíduo que não está disposto a assumir total responsabilidade por suas ações? Em 1999, Backelman teve seu primeiro encontro com a lei ao começar a roubar e vender carros. Após no mínimo 22 roubos de carros, ele foi preso e condenado a 12 meses de prisão, mas cumpriu apenas 2. Em junho de 2001, Backelman foi condenado a 18 meses de prisão pelo Código Penal de Ypres, mas metade de sua sentença foi suspensa. Isso foi por um atropelamento e fuga com um Toyota Corolla roubado em novembro do ano anterior. Nesse momento, Steve admitiu que era viciado em êxtase. Sua violência realmente escalou em 16 de março de 2004, quando ele agrediu sexualmente uma mulher de 58 anos em sua casa e roubou sua carteira, alegando que isso foi devido à influência da maconha. Ele obteve os detalhes de contato da mulher enquanto mendigava na D,
Cacerolais, uma importante rua comercial em Antuérpia. De 2004 a 2008, Bijkelman cumpriu uma pena de prisão de 4 anos e meio por este crime, bens roubados e várias infrações de trânsito. Durante esse período, ele abusou repetidamente de suas permissões de saída, sumindo por meses seguidos. Em 2014, uma ex-namorada apresentou uma queixa contra ele por agressão sexual e tentativa de estrangulamento, mas o Ministério Público de Antuérpia arquivou as acusações. Em 2017, ele foi condenado novamente, desta vez pela agressão sexual de outra namorada em 31 de outubro de 2016, durante a qual ele também roubou seu cartão bancário e dinheiro. Apesar de suas repetidas ofensas, após mais de 2 meses em detenção preventiva, ele foi libertado aguardando julgamento, pois não era considerado um risco de fuga. Revelou-se posteriormente que o juiz desconhecia as tentativas de fuga anteriores do réu, pois não constavam em seu arquivo. É chocante como a Bélgica não manteve e compartilhou registros de reincidentes violentos. Durante esta sentença, Bijkelmans recebeu 4 anos de prisão em junho de 2017, mas ele recorreu e foi autorizado a permanecer fora da prisão, apesar do Ministério Público aconselhar sua prisão imediata. O Tribunal de Apelação adiou seu caso várias vezes, devido à falta de recursos e à escassez de magistrados. Somente após forte pressão pública devido à sua prisão pelo brutal assassinato de Julie, seu caso foi finalmente ouvido em 5 de junho de 2019. Steve Bijkelman foi condenado a 5 anos de prisão e 10 de detenção. Steve também tinha uma namorada em Coreburgan até setembro de 2018. Esse foi seu último namoro conhecido. A ex-namorada ficou chocada com as ações de Bijkelman. Quando vi a foto dele no aviso de busca, não acreditei que era o Steve. Ele parecia uma pessoa completamente diferente, um monstro. Para mim, ele era muito suave, quase introvertido, ela disse. Isso contrasta com a descrição do pai e da tia de Bijkelman, como um viciado em drogas com graves acessos de raiva. Ela não sabia nada sobre o passado dele. Ele nunca mencionou seus 2 ataques sexuais anteriores. Ele relatou ter sofrido abuso, afirmando que isso afetou sua saúde mental. Em setembro de 2018, ele desapareceu de repente, citação, nunca mais ouvi falar dele até ver aquela foto. Ela crê que por pouco não teve um destino parecido. Citação, acho que escapei do pior. Ele provavelmente saiu porque sentiu que algo poderia me prejudicar. O tio de Steve, John Pierre, compartilhou insights sobre a vida problemática de Steve e o caminho criminal. Ele revelou que Steve teve uma infância difícil, marcada por uma mãe ausente e um relacionamento tenso com seu pai, o que levou a uma profunda frustração e comportamento criminoso. Apesar dos esforços de John Pierre para apoiá-lo, incluindo encontrar empregos e pagar por um psiquiatra, Steve continuou seu comportamento perigoso. John Pierre notou que Steve consistentemente minimizava seus crimes, ignorando ordens judiciais para tomar sua medicação, mas a falha mais grave foi deixar um estuprador conhecido, violento e impulsivo sem sua medicação e livre para vagar. Muitos afirmam que isso levou indiretamente ao trágico fim de Julie Van Espen em maio de 2019. O pai de Steve Bijkelman, que prefere permanecer anônimo, não é seu pai biológico, mas sim seu pai legal. Eles romperam contato há anos, refletindo sobre os eventos recentes. Ele disse, citação, o que eu ouço agora é horrível, para essa família da garota, seus amigos, para todos. Mas isso não me surpreende, Steve já foi condenado várias vezes. Quando ele perde o controle, ele realmente perde o controle. Os problemas de Steve começaram cedo na vida. Ele próprio é vítima de assédio sexual. Ele foi abusado aos 4 anos de idade. E esse é o jeito mais suave de falar, se é que você me entende. Seu pai disse, uma denúncia foi feita, mas nunca houve condenação. Eu odiarei aquele homem para sempre, ele revelou. Isso fez Steve se tornar violento. Era impossível conviver com ele. Ele está em instituições psiquiátricas desde os 12 anos. Eu quase não o via mais, pois as coisas não estavam bem. Eu só ouvia falar dele quando havia problemas. A instituição em Gunk, onde ele estava, me ligou um dia para buscá-lo porque eles não conseguiam lidar com ele. Para aliviar sua dor, Steve se tornou um viciado em drogas. As reflexões de seu pai pintam um quadro de uma vida marcada por traumas precoces e dor não tratada, levando a um ciclo de violência e vício.
É um lembrete do profundo impacto do trauma não tratado e da importância da intervenção precoce. No fim de maio de 2021, o caso de assassinato de Julie Van Espen chegou ao Ministério Público. No início de julho, o Ministério Público decidiu levar o caso aos tribunais. Durante a audiência preliminar em 12 de novembro de 2021, o advogado da família Van Espen, John Mace, solicitou um julgamento a portas fechadas, que foi concedido apesar das objeções da Associação Flamenga de Jornalistas. Um total de 61 testemunhas foram chamadas para depor, incluindo uma mulher que eles acusaram, Steve Backelmans, de ter agredido em 2004. Em 8 de dezembro, um júri de 8 mulheres e 4 homens foi escolhido. O julgamento iniciou em 13 de dezembro no Tribunal de Antuérpia, com as alegações de sentença feitas publicamente. Em 21 de dezembro, Backelmans foi considerado culpado de homicídio qualificado e estupro. O tribunal determinou que ele agiu com clara intenção de matar, evidenciado pela gravidade das lesões de Julie e seu comportamento metódico capturado em filmagens. Ele estrangulou Van Espen várias vezes e continuou seu ataque até que ela não mostrasse mais sinais de vida. Ele só saiu do local após se certificar da morte dela. As imagens também indicaram que ele não estava em pânico, observou o tribunal. No dia seguinte, Backelman foi condenado à prisão perpétua, e o tribunal citou o extenso histórico criminal de Backelman, sua periculosidade e sua falta de valores sociais fundamentais. Apesar de sua juventude problemática, nenhuma atenuante foi reconhecida. O promotor público pediu um máximo de 25 anos antes de Backelman poder solicitar liberdade antecipada, mas o tribunal definiu em 20 anos. O advogado-geral descreveu o crime como excepcionalmente hediondo, notando a completa falta de remorso ou empatia de Backelman. Sua infância difícil foi descartada como um fator atenuante pela acusação. Backelman não recorreu ao Tribunal de Cassação, tornando sua sentença final. Seu tio, John Peer, agora cuida de seu filho. O assassinato de Julie Van Espen acendeu uma ampla crítica ao judiciário de Antuérpia do ministro Justiça Cohen Greens e ao prefeito de Antuérpia, Bart de Wever. De Wever admitiu em uma entrevista com Humo que, junto com Greens, ele era politicamente responsável pelas falhas neste caso. No dia 7 de maio de 2019, o dia após o corpo de Van Espen ter sido descoberto e Backelman ter sido abordado, Cohen Greens apareceu no programa Terzak da VRT. Greens explicou que a libertação de Backelman, apesar de uma condenação anterior por estupro, foi uma decisão tomada por um juiz independente, e ele tinha influência limitada como ministro. Ele expressou abertura para mudar a lei para permitir a prisão imediata se houver um risco sério de reincidência. Em resposta ao clamor público após o assassinato de Julie Van Espen, as medidas de segurança na área do Sport Paleis foram revisadas. Em 8 de maio de 2019, a irmã e amigos de Van Espen publicaram uma carta aberta ao prefeito de Wever, pedindo melhorias na segurança das rotas de ciclismo para Antuérpia, incluindo mais câmeras de vigilância e melhor iluminação de rua. Apesar da abertura de Wever para discussão, mudanças significativas só começaram em junho de 2020, provavelmente porque algumas pessoas se opuseram a essas mudanças, como o advogado de privacidade Matthias de Valery Vilvert, que citou preocupações com a privacidade. No mesmo dia, especialistas exigiram reformas no direito penal, especialmente quanto à violência sexual. Em uma carta aberta no The Morgan, eles destacaram que a falsificação era punida mais severamente do que o estupro. O Ministério Público investigou 77 casos urgentes, semelhante ao de Backelman, garantindo que não haja outro risco potencial para a sociedade. Em 6 de junho de 2019, o Alto Conselho de Justiça investigou erros no caso de Backelman, examinando as práticas do Tribunal de Antuérpia. Até o final de 2019, o relatório deles identificou problemas com o cumprimento das condições de liberação e o manejo geral deste caso. Apesar de alguns avanços positivos, até março de 2022, em dezembro do ano seguinte, várias recomendações ainda não haviam sido implementadas. Em 11 de fevereiro de 2020, os pais de Van Espen propuseram citação, Comitê J para monitorar o sistema de justiça, e acusando o ministro da Justiça, Cohen Gaines, parcialmente responsável pelo assassinato de Julie e pelo manejo do caso. 4 anos após a morte de Julie, e já em 2023, a família de Julie criticou a atitude do Alto Conselho de Justiça e pediu ações disciplinares ampliadas contra magistrados que não cumpriram seus deveres.
Eles também processaram o Estado belga por falha sistemática de justiça, buscando um pedido de desculpas e uma compensação simbólica. O assassinato de Julie Van Espen provocou importantes reformas no tratamento da violência sexual na Bélgica. A família de Julie Van Espen fundou a Missy Julie para defender a reforma judicial. E este caso atraiu tanta atenção pública que Julie Van Espen se tornou o segundo termo mais pesquisado no Google na Bélgica em 2019. Apesar de tudo que aconteceu, devemos lembrar Julie Van Espen como uma jovem com um futuro brilhante, tirada de nós por alguém que nunca deveria ter sido livre para prejudicar os outros. Julie, que você descanse em paz. Encontre uma playlist com todos os meus casos na tela. Curta o vídeo e inscreva-se para receber notificações sobre conteúdos futuros. Aqui é o Victor, obrigado pelo apoio